Nos programas anteriores, mostramos como funciona o sistema jurídico de uma das nações mais poderosas do mundo, os Estados Unidos. Agora, você verá como a aplicação das leis no Brasil sofre influência dos ordenamentos jurídicos de outros países. E é por isso que, a partir de agora, você está em Conexão Legal com Leandro Pinto e com o Universo Jurídico. Bom dia, eu sou Leandro Pinto, com mais um Conexão Legal. Eu tenho o prazer de receber hoje em nossos estúdios em São Paulo um grande amigo, o Dr. Ricardo Sayegh. Bom dia, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Dr. Ricardo Sayegh é professor do doutorado da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo e ministra aula na disciplina de Direito Econômico. Ricardo, hoje em dia, em razão da crise que assola, ou parece assolar o nosso planeta, há uma verdadeira discussão a respeito de quais serão os desenvolvimentos sociais que essa crise trará. Do seu ponto de vista, quais serão? Realmente, essa crise ela abalou toda a estrutura do capitalismo, e isso provoca repercussões sociais e jurídicas imensas. As jurídicas, inclusive, por conta dessas repercussões sociais. O Banco Mundial, o ano passado, antes da crise, já tinha alertado a população da Terra que 1/4 dela, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, estavam abaixo da linha de miséria. Com a crise, certamente isso vai agravar. As relações entre as pessoas, as relações sociais, vai ter um agravamento muito forte, porque vai aumentar o índice de miséria. Aqui, inclusive, divulgação que o Brasil já teve o agravamento dele por conta do índice Gini, que foi divulgado aí pela Fundação Getúlio Vargas. O Brasil teve nas empresas exportadoras o primeiro alvo dessa crise. Por exemplo, como é o caso da Vale, Petrobras e Embraer. A Embraer foi peculiar, porque os funcionários dela se movimentaram no sentido de que eles ansiavam por uma estabilidade no trabalho, o qual nossa legislação não institui. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso e qual o desenvolvimento disso no mundo jurídico? Os exportadores, evidentemente, se a crise é internacional, são a primeira fileira a sofrer com isso. Mas não significa que vai ficar neles. É simplesmente uma trincheira que, infelizmente, já foi ultrapassada. Nós vemos aí, temos notícia da carestia de crédito que se encontra hoje, a dificuldade das empresas em sobreviver, inclusive os fechamentos dos postos formais de trabalho. A situação realmente é gravíssima. O que eu vi foi os funcionários da Embraer se defender legitimamente, insistindo na pré-negociação sindical, que infelizmente não aconteceu. Particularmente, nesse caso, o TST já deu uma decisão no sentido de que as dispensas poderiam ocorrer, até porque, em razão da grave crise, tinha que necessariamente atender a preservar, melhor dizendo, os outros 17 mil postos de trabalho, se eu não me engano. Pessoalmente, eu creio que deveria ter, até porque é uma empresa estatal, e vige nela a impessoalidade, uma prévia negociação sindical. A harmonização das relações é importantíssima. Não basta mais um jogo simétrico de certo e errado, tenho direito ou não tenho direito. Isso não funciona em situações excepcionais. As pessoas têm que entender que tem uma carga sociológica a ser atendida, e essa carga sociológica necessariamente vai migrar para o direito, e o direito vai ter que dar resposta no sentido de atendê-la, de preservá-la, de observá-la, e de não ser um instrumento de opressão do forte sobre o fraco, e sim ser um instrumento de harmonização dos interesses. Com relação ainda ao trabalho, nós temos visto no continente europeu um grande problema entre o bloco e países que são signatários de tratados de livre contratação de funcionários, como é o caso, por exemplo, da Grã-Bretanha, que ao contratarem funcionários, por exemplo, da Itália, estão deixando de contratar britânicos. E isto está criando uma comoção social. Qual é o perigo para essas relações e até mesmo para o futuro do bloco europeu? Realmente
Agora que a crise se instalou, a tendência natural das pessoas é buscar proteção. E uma das formas de buscar a proteção é restringir o acesso de concorrentes. Com a formação da União Europeia, todo europeu é um concorrente do outro europeu para efeito da ocupação de um cargo de trabalho, né, que infelizmente está restrito. E nesse sentido, né, as manifestações de xenofobia, elas vão aparecer. O perigo é de se instalar, como se instalou na Alemanha nazista, né, pré-nazista, melhor dizendo, né, esse tipo de sentimento nacionalista, fundamentalista, e isso provocar aqueles desdobramentos satânicos que ocorreram na história da humanidade.